Bem-vindos a mais um episódio do podcast 60 BPM e hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito interessante, sobre inteligência artificial na área de medicina, lógico, e temos um convidado também muito especial que vai com certeza trazer esse assunto aqui com a sua expertise, seu conhecimento, que é o nosso colega professor Dr. João José. Eu quero dar as boas-vindas, Dr. João José Carvalho, e te apresentar aqui para esse podcast. O Dr. João José, ele é professor de neurologia da Unicristos, da Faculdade de Medicina, também é professor de inteligência artificial também no curso de medicina da Unicristos, é coordenador adjunto também do curso, né, professor? Isso. E ele tem a experiência dele em inteligência artificial, que ele fez uma pós no MIT, né, onde ele tem um certificado em Artificial Intelligence and Healthcare. Também é membro da Association for the Advancement of Artificial Intelligence e também membro da Associação Internacional de Inteligência Artificial. Isso. Correto? Correto. Muito bem. Seja bem-vindo, professor. Vamos bater um papo sobre inteligência artificial. E eu queria já dar só uma introduçãozinha, até para a gente fomentar essa discussão, sobre a inteligência artificial hoje está presente em tudo, né? Todas as áreas, em todas as profissões praticamente. A gente vê que em algumas profissões ela está muito forte. E na medicina, como é que ela está hoje? Ela também está muito presente na medicina? Eu acho que a inteligência artificial ela já está presente nas nossas vidas há muitos anos, né? Sem a gente saber. Sem a gente saber que, né? Quando a gente digita uma mensagem no WhatsApp e ele sugere a próxima palavra, aquilo de certa forma já é um mecanismo de machine learning que eles aprenderam, não é? Com a gente, etc. Mas quando a gente vai olhar a história, Gustavo, tem uma coisa muito interessante. Em 1949, cara, na Universidade de Cornell, o Brodmann, ele fez um programa de computador que ele conseguia dar o diagnóstico pelos sintomas de 100 doenças da clínica médica. Quer dizer, em 1949, né? Em 1966, o Rosenbaum, ele criou talvez o primeiro chatbot, chamava Elisa. Elisa. E esse chatbot, as pessoas interagiam, né, falando com ela, com a Elisa, falando dos seus sintomas, e a Elisa então conversava com as pessoas, e ele fez isso com um projeto de pesquisa no MIT, Sim. foi entre 65 e 66, e ele ficou surpreso, porque as pessoas que usavam, primeiro as pessoas usaram muito mais do que ele supunha que elas usariam, e depois porque as pessoas gostavam do contato, de conversar e davam meio que um personagem a Elisa, como se a Elisa fosse uma pessoa que estivesse conversando com eles. Então isso foi interessante. Isso há muitos anos atrás, está presente, né? na medicina desde cedo. Desde cedo. Obviamente que nós tivemos uma mudança de paradigma na computação, né? Claro. Que eu acho que isso é que mudou o cenário da inteligência artificial. Nós estávamos acostumados até 2012, até em torno de 13 anos atrás, na computação linear, em que você tinha um input, você tinha um processamento e você tinha um output. Então você dava uma entrada, o computador, o programa processava e te dava uma saída. E em 2012, com o advento e o desenvolvimento das redes neurais, nós mudamos completamente essa lógica. Perfeito. E os computadores passaram a fazer processamento paralelo, com milhares de camadas, milhares de nós. Perfeito. Então, os conceitos mudaram para o chamado Deep Learning. Isso. Quer dizer, nós tínhamos antes Machine Learning, que era o mais básico. Isso. E mudamos com o advento das redes neurais, com a concepção das redes neurais. Isso foi que mudou tudo, tanto que deu o prêmio Nobel para o Hinton ano passado, né? Ele ganhou o prêmio Nobel exatamente por conceber as redes neurais, que nos levaram primeiro a compreender a linguagem natural. Sim. Porque antigamente você só falava com o computador programando na linguagem do computador. Perfeito. E hoje você fala com o computador e ele te responde. Entendo. Então, compreender a linguagem neural, a linguagem natural, não seria possível
com a computação linear que nós tínhamos antes. Isso. E só foi possível com as redes neurais que vieram em 2012. Então, se você fosse hoje, assim, se você fosse explicar para alguém que não sabe o que é uma inteligência artificial, como é que você poderia explicar, aproveitando esse conceito do Deep Learning, da Machine Learning, você falasse para uma pessoa, o que é uma inteligência artificial? É um programa de computador que traz respostas e tem comportamentos que parecem inteligentes, só que não são humanos, são artificiais porque são criados por seres humanos no computador. Aliás, esse é um aspecto muito interessante da inteligência artificial. Nos dois extremos você tem humanos. Sim. Você tem o humano que concebe a programação da inteligência artificial e o humano que se beneficia dela. Sim. Então você tem os seres humanos nas duas pontas, né? Então a inteligência artificial seria isso, uma tecnologia, né, baseada em programação de computador, utilizando as redes neurais, que é uma forma completamente nova de programar e do computador se comportar, que leva o computador a ter comportamentos e a dar respostas que parecem inteligentes, daí o nome inteligência, só que não é humana, não é uma inteligência humana, é uma inteligência artificial porque foi construída por um ser humano, né? Programada por um ser humano. Muito bom. E aí, o Machine Learning e o Deep Learning são duas partes da inteligência artificial. Isso. Uma está dentro da outra. Isso. A inteligência artificial é o grande campo. Sim. E dentro da inteligência artificial você tem o Machine Learning, Sim. que é o que a gente já tem há muito tempo. A gente tem na Alexa, tem no iPhone, tem no iWatch, enfim. O Waze, essas coisas. No Waze, a gente já tem Machine Learning aí. E dentro do Machine Learning, quer dizer, uma evolução do Machine Learning foi o Deep Learning, em que a gente realmente passou a ter o aprendizado profundo, porque exatamente que são milhares de camadas de processamento, né? Mudou completamente a lógica de processamento e ampliou a capacidade de ler. E aí tem uma coisa importante para a medicina. O Machine Learning, que era o que a gente tinha antes, ele é muito bom para dado estruturado. Por exemplo, você tem uma planilha que tem dados os tabulados, os dados, assim, sexo, idade, diagnóstico, etc., né? Então, essa planilha, você facilmente manuseia essa planilha com Machine Learning básico, né? Porque você quer saber quantos homens têm a doença X, você só cruza linha com coluna e você vai ter essa resposta. Mas na saúde, 80% dos dados de saúde eles não são estruturados. Eles são dados de texto livre. Isso. Os prontuários médicos, isso. Uma série que não são estruturados em planilhas. Então, o Deep Learning ele veio para trabalhar com esses dados. Então, assim, essa foi a grande fronteira que a gente rompeu com o Deep Learning, porque ele nos permite estudar dado não estruturado de uma forma tão eficiente ou mais do que os dados com os dados estruturados. Ele é capaz de pegar, por exemplo, 1000 prontuários de uma clínica, ler esses prontuários, treinar nesses prontuários, e você só pergunta a ele, eu quero pacientes acima de 50 anos que têm hipertensão arterial, que têm pressão alta. E ele vai lá, lê os prontuários, encontra os padrões, que ele é muito bom de encontrar padrões, e ele encontra o padrão acima de 50 anos que tem pressão alta. Perfeito. E te entrega aqueles pacientes que têm aquilo. Então, isso para a medicina é fantástico, né? Porque a maioria dos nossos dados não são estruturados. Isso é perfeito. E aí, quando a gente vê as aplicações na medicina, professor, em relação à questão que você falou, é fluxo de trabalho. A gente tem aplicações também na parte diagnóstica, né? Sim, sim. E aí que veio a vantagem que você fala das redes neurais, o Deep Learning, por exemplo, para quando a gente trabalha com imagem. Isso. Hoje, até na sua área que é a neurologia, na tomografia, identificação de AVC. AVC agudo. E como é que funciona isso hoje? Hoje existe isso na prática mesmo? Existem ferramentas que ajudam no auxílio diagnóstico de imagem? Eu acho que na imagem é uma das áreas que tem mais avançadas na inteligência artificial, né? Porque junto com o desenvolvimento das redes neurais, existiu um esforço
capitaneado pela Fei Fei Li, que é uma chinesa que emigrou para os Estados Unidos, que é o chamado ImageNet. Ela criou uma rede, ela criou um depósito, um banco de dados com bilhões de imagens catalogadas. Então, você tem 1000 tipos de cachorros, por exemplo, 1000 tipos de gatos, você tem 1000 tipos de casa, de carros, etc, etc. E utilizando inteligência artificial, o modelo de linguagem, ele treinou nessas imagens. Então, você entrega uma imagem para ele, diz, o que é isso aqui? Ele vai lá no banco que ele aprendeu das bilhões de imagens e diz, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é uma casa, isso é um carro, e assim por diante. Então, em medicina, sobretudo na área de imagem, na área de histopatologia, funciona do mesmo jeito. O que a gente reconhece é a imagem. Sim. Né? Por exemplo, na nossa área, né, nós temos hoje aqui no Hospital Geral de Fortaleza um que a gente chama de Comprehensive Stroke Center, um dos melhores centros de tratamento de AVC do país. E lá nós temos o Rapid AI, que é uma metodologia que nós utilizamos para avaliar a CT de perfusão na fase aguda do AVC, e ela já mapeia, ela já diz que áreas do cérebro estão mais ou menos comprometidas. E isso funciona, isso ajuda muito. Né? Porque o sistema, por exemplo, existe um trabalho muito bem feito com 643 mil eletrocardiogramas em pacientes com enxaqueca com aura e enxaqueca sem aura. Enxaqueca com aura é um tipo de enxaqueca que vem com a dor de cabeça, da característica de enxaqueca, mas antes da dor ou durante a dor a pessoa vê uns pontinhos brilhando, uns pontinhos escuros, né? A gente diz que esse tipo de enxaqueca é a chamada enxaqueca com aura. Então, esses caras pegaram esse modelo, fizeram o modelo treinar a detecção de FA nesses modelos a partir de eletrocardiogramas normais, de rotina, treinaram e depois pegaram pacientes com enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura, e eles identificaram que há um padrão, um aumento da chance de FA em pacientes com enxaqueca com aura. Caramba, então, mas isso porque isso nós jamais teríamos feito antes na computação normal, porque como é que a gente teria um banco de dados para estudar 643 mil? E além do que, os padrões que são muito díspares, são muito pleomórficos, né? Mas isso a gente conseguiu, né, fazer. Então, assim, inteligência artificial, ela é muito boa para grande volume de dados. Sobretudo para grande volume de dados, que é o que a gente lida na medicina. Mas, sobretudo, os dados de imagem. É óbvio, eu ainda sou de um tempo que os nossos hemogramas eram contados um a um por um hematologista, por um técnico do laboratório, que ficava ali contando, olhando no microscópio e contando todas as células. Até que surgiu a máquina que lia os hemogramas, e no começo havia uma desconfiança da gente. Assim, dessa automatização. Da automatização. E hoje, todos os hemogramas do mundo são lidos por essas máquinas com um grau de confiabilidade enorme, né? Absurdo, de bom. Né? Então, assim, nessa época, a gente passou por essa dificuldade de aceitar. Mas é óbvio que, no caso do hemograma, eles usavam feixes de luz na espectroscopia das hemácias, porque cada célula teria um feixe especial e por isso eles conseguiam ler. Mas, por exemplo, é óbvio que um banco de dados de uma IA treinada, sei lá, com 30 mil raios-x de tórax, 30 mil, 100 mil raios-x de tórax, 200 mil, tem um modelo com 400 mil raios-x de tórax. Esse modelo treinado, com esses 400 mil, ele tem, quando você dá um raio-x de tórax novo para ele encontra o padrão ali rapidamente. Pra você ter uma ideia, tem um estudo que comparou máquina versus radiologistas dando o diagnóstico de raio-x de tórax, né? Então, o computador conseguiu ler 400
raio-x de tórax em 1 minuto e meio. Meu Deus, impressionante. Os médicos levaram quase um dia inteiro para ler esses E leram também com acurácia, com a precisão. E leram com acurácia, mas Isso. a acurácia do computador foi melhor. Ainda foi melhor. Tem um amigo que ele é radiologista e ele dá plantão de radiologia. E eu perguntei para ele, a tua acurácia, a tua capacidade de ver imagem, de dar diagnóstico na primeira tomografia do plantão, 7h10 da manhã, e comparado com a tomografia das 18h50, no finalzinho do plantão. Do final de plantão, não é a mesma. Não é a mesma. E o computador, ele vai ter a mesma. Tem a mesma disposição sempre. Então eu acho que para imagem, não só imagem também, radiológica, mas imagem de histopatologia, eu acho que a IA ela vai nos ajudar muito. No sentido até de ver coisas que eventualmente a visão humana não percebe. Isso. Não tem a história também do diagnóstico precoce de câncer de mama no estudo, não sei se é na Noruega, Dinamarca, né? Isso. Que diagnostica com não sei quantos anos de antecedência. Exatamente. Né? Encontra padrões na mamografia, né? Isso? Tem padrões que a gente não vê, porque assim... essa é a vantagem de estudar dado não estruturado, né? Porque eles, na verdade, o que o programa faz é pegar aquelas informações e ela transforma em números, o computador só entende números, e depois que eles transformam em números, eles vetorizam as imagens de modo que conceitos próximos os vetores ficam mais próximos e ele com facilidade ele consegue ver. Por exemplo, nós estamos estudando um banco de dados de 1.000 pacientes. E vamos estudar sexo, idade, peso, fator preditivo de alguma doença. Algum fator de risco. A gente vai estudar aquilo ali com 5 ou 6 variáveis, que é o que se faz numa boa tese, né? Porque uma tese com 1.000 pacientes é muito boa, com 5 variáveis é espetacular. Mas, às vezes, naquele banco de dados, você tem numa daquelas variáveis 6 informações que fazem toda a diferença, mas que nós não vamos estudar, não vai conseguir, porque nós não vamos compreender daquela forma. E quando você usa múltiplas camadas de processamento, como uma rede neural, ela consegue enxergar. Ela consegue enxergar que aqueles 6 pacientes têm um padrão diferente dos demais. E você vai estratificar muito melhor esses pacientes. E isso daí... Eu acho que dá um link, como você acabou de falar, com a questão hoje que a gente está vendo muito na questão de diagnosticar, de desenvolver medicamentos e tratamentos, né? Sim. Com IA muito mais rápidos do que antes, né? Hoje você consegue, com a inteligência artificial, desenvolver terapias, né? Você porque modela, você, né? Modela, faz um processamento muito rápido, né? E você pode descobrir medicamentos novos, né? Terapias novas com muito mais facilidade. Muito mais rapidez. Porque você consegue colocar no mesmo bojo, digamos assim, centenas de variáveis, milhares de variáveis ao mesmo tempo, né? Então você pode modelar reações químicas, você pode modelar o comportamento do rim, o comportamento do pulmão, o comportamento de vários órgãos, e isso vai antecipar muito o próprio design das moléculas. Fica muito mais fácil lidar quando você lida com uma capacidade de processamento como a IA tem, entendeu? Impressionante. E em relação à IA na questão do dia a dia do médico, do profissional de saúde, professor, assim, no fluxo de trabalho dele, por exemplo, na questão de prontuário médico, a IA hoje também está muito avançada na questão, por exemplo, de como ela também tem a capacidade das redes neurais de entender imagem, ela também entende som, né? Sim. E hoje a gente também tem ferramentas que escutam, né? Gravam a nossa conversa, e organizam, inclusive, em reuniões. E também isso pode acontecer também numa consulta médica também. Isso naturalmente vai acontecer e eu acho que vai ser uma ferramenta extremamente útil que vai, e ao invés de tirar as coisas, eu acho que vai facilitar o nosso trabalho, nós vamos ficar com mais tempo para o doente. Sim. Enquanto que eu ficaria aqui digitando tudo que o paciente está me dizendo, para não perder nada de importante, eu fico simplesmente conversando com o paciente naturalmente,
uma plataforma de IA está nos ouvindo, a mim e ao paciente e ao acompanhante, separa as vozes, transforma aquilo em texto e estrutura aquilo numa história. O que nós precisamos, né, e esse é um cuidado que a gente precisa ter, é o tratamento dos dados. Né? Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, o protocolo IPA. Né? Então, assim, é importante saber que plataformas atendem ao IPA, porque o IPA é como se fosse a nossa LGPD. Tá? Ela diz tudo que deve ser feito com os dados dos pacientes. Eu ainda acho, por exemplo, muito arriscado a gente colocar dados sensíveis, como nome, idade, sexo. Entendi. E outras coisas, porque tem coisas que a gente só fala para médico, assim, mas como é que a gente vai colocar isso numa rede que eu não sei como é que ela vai tratar esses dados? Perfeito. Eu acho que essa ainda é uma preocupação, mas acho que essas plataformas rapidamente elas vão se certificar para que isso fique uma coisa confiável. Mas, por exemplo, tem coisas que parecem até simples demais, mas, por exemplo, recentemente, atendendo uma paciente, ela estava com uma cuidadora e eu perguntei que medicamentos ela estava tomando. A cuidadora, então, me mostrou um papel. Estão aqui todas as medicações que ela tinha anotado. Sim. Né? Isso já aconteceu N vezes no meu consultório. Eu simplesmente peguei, fotografei, subi no ChatGPT, e ele me transcreveu todas as medicações, eu só fiz um copy-paste para o prontuário da paciente. Ele não errou nenhuma. Nada. A partir da letra da cuidadora. Paciente. Impressionante. Quer dizer, então assim, eles já estão num grau de reconhecimento de imagem, de texto manuscrito, que é uma coisa bizarra. E isso poupa tempo. E a gente ganha esse tempo para usar com o paciente. Né? Eu acho que a gente não deve usar a IA para fazer consultas mais rápidas. A gente deve usar o IA para fazer consultas melhores. Certo. Né? Que a gente possa ficar o tempo que é necessário com o doente, e a IA vai nos tirar o trabalho braçal, o trabalho repetitivo de ficar digitando, etc., e vai nos dar mais tempo para discutir com o paciente, para falar com o paciente, né? Perfeito. E ter uma interação que, na verdade, no final, a medicina é a base da nossa profissão, né? Com certeza, perfeito, isso mesmo. E você acha que ela vai afastar um pouco ou diminuir um pouco o profissional, aquele chamado medo de a IA ocupar meu espaço, eu vou perder meu emprego, meu trabalho, vai substituir o médico, o paciente vai usar a IA como um segundo médico, a segunda opinião? Então, eu acho que nós somos, eu pelo menos sou eu sempre fui muito, eu sempre tive uma atitude muito amigável com tecnologia, sempre, a vida toda, até porque eu acho que quanto mais você briga com a tecnologia, você perde tempo. E quanto mais você domina a tecnologia mais cedo, você tem uma vantagem competitiva, né? Então, por exemplo, nós começamos, assim que surgiu o Google, né? Mesmo antes com Alta Vista, que eram outras plataformas que tinham de pesquisa, mas sobretudo com o Google, depois a plataforma de busca, todos nós já tivemos a experiência do paciente chegar com uma relação do doutor. Por exemplo, comigo, Google, né? Chegou um paciente e disse assim, eu queria que o senhor me explicasse o que é serotonina. Por quê? Porque nos textos de enxaqueca é comum se falar da serotonina, porque ela tem uma participação, né, nas crises, etc. Então, assim, os pacientes não chegavam para a gente antes do Google com essas perguntas, né? E eles passaram a chegar. Eu acho que no futuro eles vão chegar com perguntas mais elaboradas. Porque já com perguntas e respostas. Né? Perguntas e respostas, eles vão questionar isso. E eu acho que nessa hora a gente tem que ter, assim, a humildade de dizer naquele momento, olha, isso aí eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou pesquisar e, enfim... Porque, eventualmente, os pacientes vão chegar com conceitos e com que eles não têm o filtro, porque as IAs elas estão evoluindo de uma forma brutal. Né? De novembro de 22
para agora, quando saiu o ChatGPT 3, e agora, a evolução é brutal, é realmente muito grande. E a diversidade de plataformas, né? A tecnologia está avançando, outros modelos estão surgindo. Então é um negócio realmente fantástico. Mas isso ainda precisa de um filtro, porque a IA generativa, os grandes modelos que a gente chama os modelos fundamentais, os grandes modelos, que são o quê? O ChatGPT, o Cloud AI, o Gemini ou Gemini da Google, o Copilot da Microsoft, a DeepSeek, a chinesa, agora a Manus. Então, são chamados modelos fundamentais. Eles foram treinados em todo o conhecimento da internet, que tem coisa boa e tem coisa ruim. E ele é treinado naquele conteúdo e depois ele é programado para te dar uma resposta. Então, ele pode buscar, para compor aquela resposta, algo muito ruim. Entendi. Mas ele fala de uma forma tão fluida que se você não tiver um senso crítico, né? Você diz, puxa, isso aqui parece muito verdade. Absoluta. E muitas vezes não é. Né? Assim, a IA tem esse problema, que eu acho que é legal a gente falar até. Das alucinações? Pois é, mas ela alucina de uma forma tão real que não parece alucinação. Né? A gente chama de alucinação da IA quando ela fala coisas desconexas, né? Assim, quando ela inventa, por exemplo, uma referência bibliográfica, quando ela inventa uma doença, quando ela inventa um quadro clínico, né? Então, assim, a IA, por ela ser treinada numa quantidade muito grande de dados bons e ruins, ela pode dar respostas ruins, muitas vezes. Então, esse filtro ainda é importante. Mas cresce cada vez mais a tecnologia chamada RAG, que essa tecnologia, ela pega dados pontuais. Então você pega, por exemplo, 2 grandes volumes de cardiologia, por exemplo, ou de neurologia. Você alimenta esse modelo. Certo. Usando o RAG. Então o que ele faz? Ele só responde com base naquele conteúdo. Perfeito. Então o nível de alucinação... Não fica navegando por internet. Não fica. Ruim. Ele utiliza o que ele o aprendizado que ele aprendeu no grande volume. Um filtro aí. Isso, ele fica trabalhando, utilizando tudo que ele aprendeu de como aprender, mas só com aqueles dados. Então isso diminui muito a alucinação. E as respostas ficam muito mais corretas e estruturadas, etc. Né? Eu acho que isso é um futuro, sobretudo na parte médica. Né? A gente tem uma plataforma hoje, que é o Notebook LM da Google, que já faz isso, já usa mais ou menos essa tecnologia. Você pode subir só os artigos que você quer. Ou um livro inteiro também? Ou um livro inteiro. Você pode fazer até 50 anexos, se não me engano, de até 20 megas cada um. Impressionante. Então, você consegue colocar uma biblioteca lá e você pode consultar e ele vai lá e faz. E ainda tem uma funcionalidade agora fantástica que outras plataformas já estão também fazendo, que ele transforma aquele conteúdo num podcast. Eu vi. E é bizarro. Impressionante. Assim, você pega uns 3 ou 4 artigos sobre, por exemplo, o tratamento da enxaqueca, ou o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Você põe lá e você diz, olha, eu queria que você criasse um podcast com foco nisso. As duas pessoas, assim, não tem quem diga que não são seres humanos que estão falando ali. Ainda é só em inglês. Né? Ainda é só em inglês, mas assim, é fluido o diálogo, é um diálogo tranquilo, eles riem, eles brincam um com o outro, é batendo um papo, é exatamente como nós estamos fazendo aqui. Tudo criado pela IA. Tudo criado pela IA. E aí você pode, por exemplo, pegar... Isso é do Notebook LM? É no Notebook LM. Você pode pegar, por exemplo, 10 artigos. A gente, você deve ser do mesmo jeito, a gente tem sempre uma pilha de artigos para ler. Sim, não consegue ler. A gente não consegue porque a produção é muito grande, né, científica. Isso. Mas você pode pegar 10 artigos daquele, colocar criar um notebook, colocá-los lá e mandar fazer um podcast. Ele vai gerar um podcast de 20 minutos, por exemplo. Você baixa
e põe no seu E depois carro. você vai ouvindo. Você vai andando, Cara, você vai isso. ouvindo o podcast. Sensacional. Então, isso é uma... e essa ferramenta, ela usa o RAG, que é Retrieval filtro. Augmentation Generation, que ele pega aquele conteúdo e ele foca nele. Certo. Então ele alucina muito menos. Perfeito. Embora, vez ou outra, a gente ainda pega ele falando assim, nas fontes que me forneceram, a resposta é essa. Mas no meu conhecimento prévio, aí ele dá uma Já pontada vai lá lá. fora. Então, por isso que é sempre bom você colocar assim, se restrinja aos documentos inseridos. E aí responda a seguinte pergunta, etc. Interessante. E aí você faz. Que, aliás, é uma coisa interessante até para as pessoas, né, que estão começando a acessar, sim, navegar no chat GPT. Nesse mundo aí. Que eu acho que todo mundo deve fazer isso. Deve ir lá para perder o medo, né? Entra no chat GPT, cria uma conta gratuita mesmo e vai lá fazendo suas consultas, etc., para se familiarizar. Mas, por exemplo, é muito importante, ao conversar com a IA, que você tenha alguns cuidados, como, por exemplo, dizer o papel que ela vai ter ao responder aquela pergunta. Sim. Então, por exemplo, atue como um consultor financeiro, um expert em finanças. Um expert em finanças. Sim. E aí, leia esse artigo que saiu no jornal tal. Sim. Aí você coloca. Você pode direcionar ela para. E me dê orientações financeiras, como eu devo fazer minhas aplicações no próximo ano. Perfeito. E ela vai lá e ela consulta e ela vai e ela te dá uma resposta. Prompt. É o prompt, E esse prompt é o segredo aí, né? É o segredo, é o segredo. Porque o prompt... a gente não tem uma palavra muito boa em português, né? Porque quando eu dou um prompt, eu chamo a pessoa para uma ação. É um chamado para ação, né? E a gente não tem muito isso. Mas é a mensagem, a gente pode traduzir assim, é a mensagem que a gente digita no chatbot, você vai dar as no coordenadas para e você dá as coordenadas. Isso. Quanto mais coordenadas você der para a IA, melhor vai ser a resposta dela. Então, se você diz, olha, o seu papel é de um consultor financeiro com muita experiência. Perfeito. Task, a sua tarefa, consulte os sites Globo, não sei o que, blá, 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 blá. Aí, e me dê um relatório dos investimentos do último mês. Perfeito. Ele vai lá na internet, ele consulta aqueles sites que você falou e atua como um consultor financeiro e te dá orientações. Perfeito. Obviamente, você deve checar essas coisas, claro, mas quanto mais você der... Inclusive, você pode até dizer para ele como você quer a resposta. Você pode dizer, atue como consultor financeiro, consulte os sites de economia, faça uma análise sobre os investimentos e me retorne numa tabela. Sim. E você pode dizer a forma que você quer que ele retorne e ele então te constrói uma tabela depois. E o que eu tenho percebido também, professor, nesse final aí que você falou da tabela, às vezes no finalzinho ele manda uma outra pergunta para você, né? Ele vai fazendo pergunta para você para refinar mais ainda a informação, né? Ele começa a perguntar, você quer que eu te dê uma informação tabelada num formato Excel, num PDF? Você quer mais alguma outra informação? Ele sempre faz uma perguntinha, né? É comum. Você me trouxe agora uma coisa que é muito legal, que a gente pode usar o próprio ChatGPT para melhorar o prompt. Sim. Você diz assim, para examinar um artigo científico, você pode digitar lá, para examinar um artigo científico, que pontos são mais interessantes? Que pontos você não deve esquecer de examinar? Sim. Aí ele vai te responder. Tá. Aí você pega isso. Aí você diz assim, com base nesses pontos, crie um prompt para avaliar artigos científicos, etc. Aí ele cria um prompt já com todas aquelas informações que você primeiro provocou. Você provoca para saber como faz, ele te diz como faz, aí com base nessa informação cria um prompt. E aí você sobe o artigo e bota aquele prompt, ele faz uma análise fantástica do teu artigo. Perfeito. É uma forma de você melhorar a forma de conversar com o computador. Interessante. Né? Porque hoje eu vi uma entrevista de um CEO da Google fazendo uma previsão
nós estamos em 2025, né? Que em 5 anos nós vamos ter a AGI, que é aquela inteligência artificial que é geral, que ela realmente ela chega muito próximo do humano. Né? Porque a inteligência de hoje, ela não tem uma série de características humanas, né? Como compaixão, como, por exemplo, você aceitar as pessoas, julgamento, a empatia, uma série de coisas a inteligência artificial não tem. Isso. E outra coisa, a inteligência artificial, ela é sempre treinada em conhecimento anterior. Raramente ela consegue criar novos conhecimentos. Ela só rearranja conhecimentos anteriores. Eu vi numa aula lá do MIT uma coisa que eu achei genial, porque as pessoas dizendo assim, mas a inteligência artificial, ela não é plágio, né? Nós temos alguns jornais como o Times e outros jornais, grandes jornais mundiais que estão entrando com ações junto à ChatGPT, dizendo que eles aprenderam com seus dados e eles querem ganhar algum dinheiro por isso, etc. E o cara fez uma analogia com as notas musicais. As notas musicais são as mesmas sempre. Mas as pessoas conseguem rearranjar aquelas notas e criar músicas novas a partir do rearranjo daquilo que já foi feito. Então, a inteligência artificial, ela meio que funciona um pouco isso. Ela pega coisas que já existem, só que ela rearranja de uma forma tal que cria o que parece conhecimento novo e um conhecimento inteligente, né? Que seria próprio de um humano, né? Isso eu achei essa analogia muito legal, porque assim, não é plágio você fazer uma nova música, porque você simplesmente rearranjou as notas musicais. As notas musicais continuam sendo dó, ré, mi, lá, fá, sol, lá, si. E você, mesmo assim, você cria músicas novas todos os dias, né? E tem gente já criando música já. Sim, tem a Suno AI, né? A Suno AI, você pode pedir o ChatGPT para criar a letra e a Suno AI para criar a música, bota a letra com a música e eles ainda cantam. Impressionante. Dessas plataformas de vídeo, assim, de imagem, geradora de imagem, assim, qual a sua experiência? Não sei se você tem experiência com essas plataformas. Qual que você hoje utiliza mais, que você vê mais viável? O próprio ChatGPT evoluiu muito com a questão da geração de imagem. Muito, né? muito. Até para poder ajudar sei lá, numa composição de uma aula, de alguma coisa. Mas tem outras plataformas, assim, a Midjourney, não sei. Midjourney é muito boa. Existe uma plataforma chamada Ideogram. Ideogram, ela é muito boa para texto, ela coloca textos de uma forma muito legal, tá? E obviamente melhor em inglês, mas ela faz também em português. Eu acho que o ChatGPT agora, com essa nova versão, ela está mais parecido com o Ideograma, entendeu? Ela já está fazendo textos legais, mas assim, mais em inglês. Por exemplo, você dá um artigo, se você subir um artigo agora para o ChatGPT, né, o 4 ou o Mini, por exemplo, que ele pensa um pouco mais, e você disser assim, faça um infográfico desse artigo, é bizarro o que ele faz. É um negócio assim realmente fantástico. De imagem, né? Ele faz tipo um one-page pitch, né? Com todos os resumos daquele... Como as revistas estão fazendo atualmente, né? Que é o resumo gráfico do artigo, do estudo, né? Eles fazem aquilo de uma forma muito boa. Mas eu acho que o ideograma é muito bom, eu acho que o Midjourney é muito bom. E o ChatGPT com essa nova versão também está muito bem, né? Para fazer imagem. Eu só acho que a gente deve ter sempre um cuidado. Toda imagem que a gente usar inteligência artificial, a gente colocar... Sim, que foi feita por inteligência. Imagem gerada por IA, né? Isso, perfeito. E pegando já esse link da questão de organizar imagens, eu pensei na questão de aula. Assim, como professor e você coordenador do curso de medicina também, hoje eu acho que a IA também é uma ferramenta importantíssima para a geração de conteúdo, né? Para a educação. E você já vê isso na prática de ensino? Os professores hoje já estão usando essas ferramentas no dia a dia, principalmente no curso de medicina, estão usando muito?
Sim, esse é um tema que a gente se debruça já há algum tempo sobre isso, Gustavo, porque eu digo sempre que uma aula é um convite quase que irresistível para a gente se mostrar. Até Sim, porque, no mínimo, a gente estudou mais que a plateia, né? sim, Mas uma aula, para mim, para ter esse nome, ela precisa ser uma experiência transformadora. Você precisa pegar as pessoas de um jeito e deixá-las de outro jeito. Se você entra numa aula e sai do jeito que você entrou, você provavelmente assistiu um show, ou entendi. talvez até um péssimo show. Para que ter o nome de aula, você tem que ter entrado de um jeito e saído de outro jeito. E, frequentemente, a gente vê, que a gente que vai muito a congresso, a gente vê pessoas que são chamadas para dar uma aula, elas vão na internet, fazem uma curadoria do conhecimento existente daquele assunto na perspectiva dele autor, Sim, dele professor, e coloca aquilo tudo em 50 slides, em 40 slides. Eu até gosto de usar assim, embala, né? Enlata, empacota. empacota em 50 slides para lembrar de sardinha, sabe Sim, assim? sim, sim. E chega lá e coloca aquilo. E na verdade, quando a gente ensina, sobretudo na graduação, a gente quer transformar aqueles alunos. Então a gente tem que pensar sempre na perspectiva deles. E aí eu acho que a inteligência artificial ela ajuda muito. Porque na década de 50, o Edmund Bloom e outros psicólogos americanos e educadores, eles tiveram uma sacada, que é a chamada taxonomia de Bloom, que após uma aula, tem coisas que você lembra, Isso. tem coisas que você compreende, passou a compreender, tem coisas que você passou a saber aplicar, saber analisar, avaliar ou criar. São os 6 níveis da chamada taxonomia de Bloom. E você faz isso em 4 domínios cognitivos, que é o conhecimento, as habilidades, as atitudes e os valores. Então, para eu fazer uma punção lombar, eu tenho que ter conhecimentos, eu tenho que ter habilidades, Sim. eu tenho que ter atitudes de respeito, de empatia, e tenho que ter valores, valores éticos, valores morais, né, para fazer aquele procedimento. E para adquirir esse conhecimento, essa habilidade, essa atitude, esses valores, tem coisas que eu preciso lembrar, tem coisas que eu preciso compreender, tem coisas que eu preciso saber aplicar e assim por diante. Então a gente faz essa matriz. Lá na neurologia, lá na Unicristos, a gente tem um projeto piloto que nós estamos andando a IA para fazer esses objetivos de aprendizado, com foco no aluno. O que é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar os alunos a como se conduzir no infarto agudo do miocárdio. Beleza. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Você faz essa matriz. O que eles têm que lembrar de conhecimento? Que habilidades têm que ter? Que exames? Você organiza melhor isso, né, na Muito, mente. muito. E hoje você cria um prompt, você cria um bom prompt no ChatGPT e pede para ele construir essa matriz, Sim. taxonomia de Bloom versus todas domínios, e ele te dá todos os objetivos de aprendizado. Então, ao final dessa aula, eles devem ser capazes de lembrar dos tipos de infarto, lembrar do eletrocardiograma, saber ler um eletrocardiograma na fase aguda, os principais achados do eletrocardiograma, enfim, ele faz toda essa matriz para você, depois você pede para ele alinhar esses objetivos que ele construiu na matriz numa ordem didática. Aí ele alinha. Depois que você alinhou, você tem sua aula na mão. Impressionante. Só precisa transformar cada uma daquelas objetivos de aprendizagem em audiovisuais. Sim. Aí você vai transformando em audiovisuais aquilo, e aí no final você tem sua aula. Perfeito. Então isso é fantástico. A gente está fazendo Mas isso. isso você faz com outros professores também? Ou A você gente faz aplica com isso? todos os professores. Eu já aplico. Hoje eu aplico em tudo que eu faço. Sim, Em todas as minhas aulas, mesmo em congressos. sim. O propósito é um pouco diferente, né? Porque congresso é diferente, mas assim, eu faço isso com eu já fazia antes na mão, É isso. e a IA agora veio me ajudar ajudar. assim absurdamente para a gente criar, né? Criar o plano de aula, o chamado plano de aula. Porque quanto mais você pensa na aula, quanto mais você tem os objetivos de aprendizado, que transformações você quer fazer na plateia,
que plateia eu vou falar? E que transformações eu devo fazer nessas pessoas? Quando você constrói essa matriz, você sabe de todas elas. Isso, Basta pegar cada uma delas e transformar em áudios visuais. Tanto que eu digo sempre, quando você vai construir uma aula, hoje com a IA, desde sempre, mas hoje com a IA sobretudo, a última coisa que você entra é no PowerPoint. O PowerPoint é a última coisa que você entra. Impressionante. Você primeiro constrói sua aula, você cria todos os objetivos de aprendizado, os objetivos de ensino-aprendizado que você vai ter naquela aula, e no final você transforma em audiovisual. Aí sim o PowerPoint é muito bom. finalzinho mesmo. É. Mas e o feedback dos alunos em É relação muito a isso? bom. É bom. É muito bom, porque, veja só, quando eu estou falando para os alunos, me mostrando, digamos, né, mostrando que eu sou muito bom naquilo, que eu sei tudo sobre aquilo é chato para eles, porque eles não participam. Mas quando eu vou na dor deles, quando eu vou na dúvida que eles têm, quando eu imagino a minha aula, não na minha perspectiva de curador do conhecimento, mas na perspectiva de quem eu quero transformar, isso muda tudo e os alunos percebem isso. A devolução que a gente tem dos alunos é assim fantástica. Eles percebem que assim a gente está ensinando, eles estão se transformando, porque eles sabem os objetivos de aprendizado, né? Então, isso é toda uma mudança cultural. Nós estamos no segundo semestre em que nós estamos usando isso. Enfim, é uma melhoria contínua, é um processo de melhoria contínua, mas que não dá mais para voltar atrás. Muito bom. Sabe? Isso essa é uma ferramenta para ensino fantástica. E vocês ensinam inteligência artificial também? Então, nós projeto estamos, também. nós estamos, inclusive, desenhando uma cadeira, porque nós temos um sistema de disciplinas diferente, né, na Unicristos, mas assim, nós estamos, a partir do próximo semestre, nós vamos começar a ter atividades formais de ensino e aprendizado na área de IA. Muito porque bom. A gente precisa, esses alunos que entram hoje na faculdade, né, eu digo sempre que a sociedade nos confia todos os anos homens e mulheres que nós temos que entregar 6 anos depois, médicos e médicas. Perfeito. Então, a nossa entrega é uma entrega muito, muito específica. Isso. E uma responsabilidade muito grande. E essas pessoas, elas vão lidar com isso. O Einstein, eu tenho uma relação muito próxima com o Einstein, por uma série de projetos que nós damos juntos, então eu faço parte do corpo clínico do Einstein de São Paulo. E eu recebo lá os e-mails. Recebi o e-mail há 3 meses atrás, que eles criaram uma IA. Então você está aqui prescrevendo um paciente. Você coloca uma medicação, a IA consulta todos os dados daquele paciente, desde quando ele, há 10 anos atrás, da primeira consulta dele, e ele faz uma revisão. Você pode perguntar para a IA 1000 coisas. Você está aqui no prontuário eletrônico do Einstein. Ele olha todo o histórico. E aqui tem a IA. Você pode perguntar qualquer coisa sobre aquele paciente, sobre qualquer medicação. Ela vai lá, ela busca todo o paciente. E te mostra, olha, ele tem isso, ele já teve isso. Me dá uma relação das últimas enfermidades que esse paciente tem, os tratamentos que ele fez, quais são, sabe assim? Então, isso já é realidade hoje. Isso já é realidade hoje. Imagine os alunos que estão entrando esse semestre, daqui a 6 anos, eles vão trabalhar em 2031, quando já vai ter a AGI. É verdade. Entendeu? Então, assim, eles precisam ser, eles precisam estar a par dessas coisas, né? Eles precisam saber isso para poder saber como tirar o melhor disso, né? Então, eu acho que é um movimento que não tem realmente mais volta dentro do mundo acadêmico. Essa IA vai ser uma matéria, eu acho que presente em quase todas as instituições, né? Sim, e tem uma coisa curiosa, eu dou uma aula no primeiro dia de aula dos alunos, né? No primeiro dia que nós recebemos os alunos. E essa aula eu falo da medicina, a medicina do futuro, as tecnologias que... a medicina e as tecnologias que vão mudar o futuro. Sim. Essa é a minha aula. E eu falo um pouco de IA, eu falo de uma série de outras coisas. E é curioso, e eu faço uma pesquisa com eles. Você sabe que 25% dos nossos alunos não sabem o que é IA? Ainda. Ah, ainda tem isso.
Ainda tem E são tem alunos, assim, pessoas diferenciadas Sim, e tal, com certeza. mas que não não utilizaram, nunca utilizaram uma Ou IA. quando tem algum conhecimento, só sabe chat GPT. É, No tem máximo uma ali. noção ali de que aquilo é um chatbot. Um Um chatbot. Isso. Ele não sabe o que está por trás, nem como aquilo funciona, nem as possibilidades. Porque quando você entende, uma coisa é eu ensinar ChatGPT, outra coisa é ensinar os princípios. Porque quando você sabe os princípios, você usa qualquer uma. É. Entendeu? Quando você chat Sim, GPT, você você pode usar só sabe isso. aquela, você Perfeito. não vai. De qualquer modo, eu acho que adote uma Isso. e fique muito bom nela. Perfeito. Eu Sabe, acho que é a assim, melhor estratégia, né, professor? Do que você pegar 10 e ficar Não, voando em não, 10 ali, não dá. navegando, né? Você não, eu acho que assim, você pega uma delas Isso. e até Faz o paga modo um pago, plano exatamente, pago, isso. porque realmente faz Vale a pena, diferença né? e fica muito boa naquela. Perfeito. Eu acho que se a gente tivesse que dar uma orientação, eu acho que E seria essa isso. dica é boa. Então, se você fosse dar uma dica hoje, não que a gente esteja aqui comercialmente fazendo propaganda, Claro. mas se você fosse dar uma dica para ou para aluno, ou para um médico recém-formado, ou para um profissional da área de saúde, olha, se eu tiver que ir para o modo premium de alguma dessas ferramentas, qual que você indicaria assim que mais seria hoje vantajosa para a gente? É bom que a gente entenda que a gente está gravando esse podcast no final de abril de 2025. Sim, perfeito. Porque Pontuar essa são data dicas de hoje. Exato, é Né? verdade. Porque assim, daqui a pouco Muda rápido, né? você tem, por exemplo, os novos modelos do Gemini são muito bons. Como Muito assistentes, bons. né? Como... Muito bons. Existe um cara chamado Barani. Tem o Med Gemini, né? Não é só para a área mas médica, eu acho, né? mas eu não, esse aí eu não acessei ainda. Eu também nunca acessei, mas eu... eu recebi hoje um artigo com 3 conferências do Barani. O Barani de 1907. As conferências em alemão. Um colega me mandou. E é uma coisa, é uma delícia a leitura dessa, mas só que eu não sei alemão. Cara, eu subi esse artigo, eram umas 30 folhas, subi no Gemini e disse, traduza esse artigo, traduza a primeira conferência, ele traduziu, traduza a segunda conferência, traduza a terceira conferência, ele traduziu, mas assim, um negócio brutal. Mas isso é no modo premium que você tem, Gemini. Eu pago, eu tenho, eu nesse momento, eu acho que eu tenho uma despesa imensa. Você está pagando todas, porque eu tenho as principais. Porque como eu estou muito envolvido com isso, né? Isso. Inclusive, a gente está pensando uma série de projetos que a gente vai desenvolver a partir daí. Eu preciso testar isso para poder ver, né? Mas assim, eu fiquei perplexo com o Gemini 2.5. Mas assim, nós estamos hoje, né, no final de abril. De repente, em junho, em maio, chega outra plataforma e assim por diante. Se você me perguntasse em site, eu acho que o Cloud AI, eu acho que ela argumenta melhor. Sabe assim, se você pede para ela desenvolver um texto, ela desenvolve de uma forma assim mais, sabe, desenvolve melhor. O ChatGPT, ele é mais, talvez seja um pouco mais preciso. O Gemini, esse novo modelo, ele faz coisas fantásticas, como, por exemplo, você pode pegar o Gemini, colocar no seu computador e dizer assim, vai olhar minha tela. E ele já vai navegando lá na internet. Ele vai navegando, ou você pode abrir aqui uma radiografia do paciente. Sim. Uma radiografia, um texto, obviamente que você tenta bloquear o nome do paciente e você diz assim, que estrutura é essa? E ele diz que isso aqui é o pulmão, isso aqui é o coração. Você vê alguma alteração nessa imagem? Ao vivo ali na hora. Ao vivo na hora. Impressionante. É assim, realmente o Gemini deu essa evolução muito grande no tratamento de imagens, né? E multimodal. Porque antigamente ou era só texto, ou era só imagem, ou era só áudio. É tudo, áudio, agora imagem, não, agora vídeo, é multimodal. Tudo, né? Eles transformam texto, áudio, imagem e vídeo, que nada mais é do que uma sequência de imagens, em números, vetorizam esses números, e a partir daí eles podem criar qualquer coisa. Te dá um output
Em texto, Maravilha. em som, em imagem, em música, em vídeo, enfim. Legal. Esse fim de semana, brincando, a gente estava na praia com dois sobrinhos pequenos. Então você bate a foto de um, bate a foto de outro, você vai no Runaway, põe as duas fotos e pede e coloca os Pra dois ver se os abraçando. movimentos, vai se abraçando. Entendeu? Assim, Impressionante. e você transforma em, por exemplo, eu peguei as duas fotos, transformei em gibi, como se Isso. fosse uma revista em quadrinhos, e aí depois você põe os dois no Runaway e pede para eles se abraçarem, cria um vídeo. Um vídeo. Isso em, o quê? 5 minutos você faz isso. E Uma essa coisa... Manus nova aí, ela é muito boa? Você testou já? A Manus eu fiquei muito impressionado. É chinesa também. É chinesa também. Eu fiquei muito impressionado porque eu recebi o convite, porque ela tá no modo beta ainda. ainda no modo beta. Mas assim, agora, nesse final de semana mais prolongado, eu sentado numa rede e eu pedi assim, para testar. Escreva um artigo sobre o tratamento da enxaqueca. Cara, ela me trouxe 30 páginas. Ela trouxe quase um livro. Impressionante, né? Mas com detalhes que eu fiquei assim, não acredito. É que ela vai navegando na internet, vai buscando, né, conteúdo, ela vai... Pois Tanto que a resposta dela não é tão rápida, né? Ela vai Não, demorando, né? ela demorou uns 10 a 12 minutos. Isso. E aí mas ela me trouxe um negócio, uma consistência. Impressionante. Alguns erros aqui e acolá e tal, mas assim, no geral, eu diria assim, que aquele é um texto que eu divulgaria, porque assim, uma qualidade e detalhes que a gente só vê com experts. Sabe assim, colocações, é realmente fantástico. O problema das chinesas, a gente ainda tem algum problema com relação dos dados. Os dados, e eles têm alguns cerceamentos, então, coisas que falam em determinados temas, a gente não tem tanta liberdade como tem no ChatGPT, nas outras também, né? Perfeito. Mas elas estão revolucionando. Que bom. Tem uma indiana agora também, enfim. Também? Não vai parar, né? Não, e eles fizeram uma coisa muito legal, que é o que a gente chama de destilação. Né? Assim, se você pega o caldo de cana, você põe lá para fermentar e depois você destila, né? Sim. E sai só a cachaça, né? Sai só mesmo o álcool ali. Digamos assim, o produto mais refinado. Eles fizeram um pouco isso com o ChatGPT, tanto que tem uma questão aí, o ChatGPT querendo processar a DeepSeek por fazer isso. Mas era tão óbvio. Como eles não tinham recursos, o que eles pegaram? Eles destilaram. Eles pegaram os modelos, colocaram para aprender e pronto. E eles começaram a fazer uma coisa com muito menos memória, com muito menos. O meu filho, que trabalha com engenharia de software e trabalha com user experience na área de informática, ele instalou no computador dele o modelo da DeepSeek. Existe um modelo... Porque ele é aberto, né? E você instala local. Sim. E você começa a conversar com ela local, sem internet. Você desliga o cabo e fica conversando com ela. Aí você sobe um texto para ela lê e conversa com você sobre o texto. Poxa. Em casa, assim, no seu computador doméstico. Perfeito. Professor, para ir finalizando aqui nosso tema, que eu acho que daria para muitas horas ainda para a gente discutir, o que a gente podia falar de mensagem final? Assim, até porque eu acho que existem esses mitos, esses medos, esses desafios, né? Tanto para como esse é um podcast que é relacionado à área médica, de saúde, eu acho que o público realmente seria mais relacionado a isso. O que você poderia te passar de mensagem para a gente vencer essas barreiras, né, em conhecer a IA de forma mais profunda, né? Aí às vezes deixa algumas pessoas com medo, com receio, acham que vai tirar um pouco do seu trabalho, do seu emprego, eles encaram a IA como alguma coisa ainda misteriosa, não confiável, tem a questão da privação dos dados, enfim. O que a gente poderia passar de mensagem ou para um aluno, estudante de medicina que está para se formar, um médico recém-formado, um profissional que está trabalhando, que você poderia te passar essa mensagem para eles? Eu acho que a gente deveria falar para todos eles para adotar a IA. Não ter medo. Não ter medo da IA. Quem já trabalhou em serviço ou trabalha em serviços
de residência médica, a gente sabe o quão bom é você ter bons residentes ao seu lado, né? Então, a IA é como se fosse um assistente seu, que lê tudo, que sabe tudo. Mas é um residente, é uma pessoa que está aprendendo ainda, então eventualmente ela pode errar. Então, quando você começa a perceber que a IA pode ser uma ferramenta para lhe auxiliar, Perfeito. isso muda a perspectiva. Além do que, talvez a melhor coisa é perca o medo da IA, experimente a IA. Não vai acontecer nada. No mínimo, ela vai até lhe pedir desculpas. Então, assim, experimente, abra uma conta gratuita num desses modelos maiores e vá testando, e vá se familiarizando com aquilo, porque eu acho que É inevitável. é inevitável. Não tem Antigamente como. nós tivemos os verões e os invernos da Sim. IA, a IA foi e voltou, foi e voltou, mas eu acho que isso Dessa aconteceu vez- porque nós não tínhamos o hardware que nós temos hoje. Ah, com certeza. Então, assim, o desenvolvimento dos GPUs, dos processadores, etc., Isso. foi que permitiram O que as tem. redes neurais funcionassem, né? E isso revolucionou, isso mudou o jogo. E acho que num futuro bem próximo, nós vamos ter um encontro da IA com a computação quântica, que vai ser outro boom, vai ser uma coisa extraordinária, porque você vai pegar essa tecnologia que é fantástica, com a capacidade de processamento milhões de vezes maior, né? Então a gente vai ter muita coisa. Então a gente precisa estar preparado para esse futuro. E estar preparado para esse futuro é estar familiarizado com as Ter o ferramentas, conhecimento delas. tendo cuidado, a ética, o comportamento, não muda nada. A nossa entrega como médicos continua a mesma. As nossas questões éticas, as questões de respeito, de empatia. Eu falava recentemente com um colega que tem uma empresa que faz laudos. Eu disse, como é que eu posso utilizar? Quanto mais humano você for, melhor você vai ser, mais você vai se destacar na IA. Então, eu acho que a IA é uma ferramenta que te deixa mais livre, e quando você passa a usar a IA inteligentemente no seu dia a dia e com as ferramentas que vão vir por aí, você vai ter muito mais tempo para fazer contato visual com o paciente, né? Infelizmente, pacientes relatam encontros médicos que não há uma troca de olhar. Verdade. Né? Em determinadas situações. Isso. Ao mesmo tempo que a gente vai ter, a IA ela vai conseguir chegar nos rincões e fazer diagnósticos lá na ponta, melhorando a performance da atenção primária. Isso. Que a gente sabe que a má atenção primária é a base da maioria dos problemas da atenção secundária e terciária. Isso. Então, com a IA, a gente vai ter sensibilidade. Porque na base a gente não precisa ter especificidade, a gente precisa ter sensibilidade para detectar aqueles diagnósticos mais prevalentes e aí sim levar para uma secundária, para uma terciária. Não ter medo, adotar a IA como um bom residente, um bom assistente do seu lado e seguir em frente. Eu acho que esse é o caminho. É isso mesmo. Ótimo. Eu acho que falamos bem, eu acho que o assunto fluiu bastante, eu acho que foi bem, contribuiu, foi muito bom. Eu quero agradecer demais você ter compartilhado esse conhecimento todo aqui conosco. Eu acho que a gente vai, né, passar essa mensagem aí das pessoas não terem medo da IA, né, de avançar nesse conhecimento. Muito obrigado, professor. Imagina, pessoal, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima, então, para o próximo episódio do nosso podcast 60 BPM. Obrigado.